Boa noite, meninas. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai passar para a nossa segunda aula de filosofia para crianças, né? A filosofia para crianças, ela é algo recente, mas vem sendo estudada, aliás, vem não, ela começou a ser estudada pelo Matthew Lipman, e a gente vai ver hoje sobre ele, né? É, como ele chegou na importância da filosofia para crianças, né? Ele era um professor que é lá, se não me engano, da Universidade de Colômbia. Ele morreu já tem uns 10 anos, né? Mas ele viu a necessidade de usar a filosofia para que a criança começasse a raciocinar é, sobre as coisas, né? Como um modo de que possa apreender as coisas com melhor assimilaridade, né? Afinal de contas, a educação ela passou por uma grande transformação. Antes, né, nós tínhamos uma educação na qual nós ficávamos muito presos ao, a apenas aquela questão de decorar, de tentar absorver aquele conteúdo que nós tínhamos, né? Afinal de contas, a educação não era um artigo para todos, e isso sempre foi do que mundo é mundo, né? Só quem podia pagar, né? Até porque no primeiro momento você precisava de um tutor, que alguém passasse essas informações, no segundo momento você tinha que ter dinheiro para comprar livros, e coisa que perdurou até né, para quem estudou na década de 80 e 90, sabia que para poder estudar tinha que, num determinado momento, comprar livros para acompanhar o ensino, e aí tudo aqui, especialmente no Brasil, mudou a partir de 96, com a LDB, com a obrigatoriedade das redes de ensino em oferecer o livro didático, né, que chama do Programa Nacional do Livro Didático, é PNLD, né, que é o que a gente pega, que as pessoas vão para. Deixa eu ver se eu tenho uma tá, mas eu já mostrei para vocês, ele tem uma data, né, que são os anos que vão na capa, né? Então, antes nós não tínhamos, né, esse acesso, né? Hoje está um pouco mais fácil. Mas ao passo que a educação ficou um pouco mais universal, né, é, ela também ficou mais difusa, né? Por quê? Porque antes nós tínhamos pessoas que estavam não que interessadas, acho que a palavra correta não é nem interessada, eu queria falar, mas as pessoas elas estavam condicionadas a aprender, porque ela iria utilizar para determinado fim, né? Hoje a educação é uma realidade no mundo todo, inclusive especialmente no Brasil, onde a educação ela é universal, e a educação tem a proposta de fazer muito além do que apenas aprender aqueles conteúdos, né? Absorver aqueles conteúdos, né? A educação ela tem a proposta de fazer a pessoa mais crítica, né? Mais analítica em relação ao mundo, ok? Aqui eu estou vendo aqui as barrinhas passando, meu áudio está bom, Ailid. Melhorou? Ah, tá bom. Então, a gente vai ver hoje, conhecendo o programa de filosofia para criança. Eu tinha até colocado o nome do grupo de filosofia da criança, eu não tinha me atentado, mas está errado, é filosofia para crianças, né? Então, hoje a gente vai ver, compreender a proposta e os procedimentos do programa Filosofia para Crianças. A gente vai ver sobre o Lippmann, né? O programa dele, nesse programa de filosofia para crianças, educação para o pensar, como metodologia para a formação do pensamento filosófico e democrático, né? Então, a primeira coisa que como eu comecei acabei de falar é que a escola ela é para a criança um processo de formação social, né? Existem várias coisas que acontecem naquele ambiente, não é apenas a educação. A gente pode ter, ela é também um local de conflitos onde acontece aquela suspensão, o bullying, o embate entre aluno e professor, também é o cantinho do pensamento no processo de correção ou punição, né? Então, é um lugar onde que até ai, do Vigiar e Punir, esqueci o nome dele, mas é um.
Ah, é o francês, esqueci o nome dele. Vigiar e punir. Foucault, né? O Foucault, ele fala, né, que a escola ela é toda programada, ela já era programada para que as pessoas ficassem habituadas a serem a serem amansadas para trabalharem em indústrias, né? Aquela questão do sinal para entrar, do sinal para intervalo, o sinal para voltar do intervalo, o sinal que você vai sair da escola, né? Para que a criança já fosse já tornasse um corpo dócil quando fosse ir para o mercado de trabalho, que essencialmente no momento que surge a escola como nós conhecemos, ela era mais voltada para a indústria, né? E isso acaba mudando um pouco também o formato como ela era, né? Então a escola passa a ser um lugar onde as pessoas ficam presas, onde elas presas durante um período, você tem que sujeitar algumas regras sociais. E o Foucault ele diz muito disso sobre do vigiar e punir, né? Que a pessoa fica vigiando e conforme for o seu comportamento ele vai lá e pune você, né? Então, o Lippmann fala também muito sobre isso, né? Se torna de fato um cantinho do pensamento, porque a ideia do pensamento é que você filosofe, né? Comece a compreender a evolução, né? Da humanidade através dos dados, através do conhecimento, né? Então, o programa Filosofia para Crianças era tido como utilizar essa metodologia para o processo de formação, oferecendo recursos para que se aprenda a lidar com situações do cotidiano, resolver problemas do dia a dia e solucionar conflitos. Então, a ideia é justamente que é uma justiça restauradora, né? Ou melhor, restaurativa, esse é o termo correto. Onde, nessa parte da reflexão, ele pudesse não apenas absorver aquele conteúdo que ele está recebendo, mas também aplicar aquele conteúdo também por meio da reflexão. Então, o Matthew Lipman, lá da Universidade de Colômbia, opa, ele é o criador do programa Filosofia para Crianças, né? E no momento que ministrava aulas para graduação, né? Então, quando ele era um professor na área de graduação, ele começou a começar a pesquisar essas crianças para ver como é que ele poderia explicar melhor para os seus alunos, que seriam os futuros professores ou até mesmo filósofos, né? A criança e os jovens eles buscam, eles têm um sentidos de busca pelo conhecimento, né? A criança, ela naturalmente ela é mais curiosa, como nós sabemos, né? A criança, ela, por exemplo, se você dá um celular para ela, ela revira todo aquele aparelho e consegue mexer muito bem, muito melhor do que um adulto. Por quê? Porque ela é mais esperta? Não, porque ela busca conhecimento. Ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter desafios. Conforme a gente vai envelhecendo, esses desafios vão ficando alguns desafios vão ficando menos interessantes, porque você ou teoricamente acha que domina, ou aquilo não é tão relevante, né? Então, a experiência do pensamento filosófico e a não transmissão do conhecimento filosófico produzida pelos filósofos era a comparação do método Lippmann para poder chegar no entendimento como utilizar a filosofia para crianças, né? Então, é necessário passar a filosofia, é preciso entender, por exemplo, o que Platão falava, o que Rousseau falava, né? Apesar que, se você pegar uma criança de 6 anos, ela não vai assimilar muito bem os conteúdos, como vocês, não sei se foram vocês que viram na parte de filosofia, mas daqueles filósofos e tudo mais, ela não vai assimilar da mesma forma que vocês assimilariam. Mas é necessário que ela consiga compreender quais são os processos que ele utiliza, que eles utilizavam, né, para poder fazer isso com a criança, que ela possa também inserir esses conhecimentos dentro da vida dela, a modo de que possa não só absorver melhor aquele conteúdo de forma contextualizada, claro, mas também ela possa resolver algumas ações que ela acontece, decorrem de estar num ambiente social, né? A experiência do pensamento filosófico, se vivenciada na infância, poderia instrumentalizar as crianças para o uso da razão
associada à ética e à criatividade, né? Lembre-se que a ética é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, e o moral é aquilo que a gente faz para que as pessoas vejam. Então, quando a criança ela consegue raciocinar sobre os atos, ou até mesmo sobre o conteúdo, ela consegue agir mais facilmente durante ao longo de sua vida com questões éticas, né? E questões éticas, ela não é uma questão exclusivamente, por exemplo, religiosa ou até mesmo microsocial. Ela é uma questão, cada área da sua vida vai ter aquela questão ética, né? A ética médica, a ética como professor, né? A ética como cientista, né? É que é mais comum a gente ver a ética mais comum a gente ver a ética voltada para questões religiosas, né? E a religião ela vai embasar muito mais o que chamamos de moral, né? Mais do que a ética, né? E a criatividade, porque quando ela consegue agir com ética em todos os campos da sua vida e filosofando sobre aquilo, ela consegue também buscar meios para que possa produzir ações que sejam tão boas para ela quanto para os outros, né? Nessa inter-relação pessoal que ela vai ter com as outras crianças, né? Então, o programa, né, o Filosofia para Criança, é um programa estruturado a partir da defesa de que as habilidades cognitivas são o centro de uma transformação educacional. Né? Por isso, os conteúdos de lógica são essenciais no currículo proposto nesse programa. Então, a gente vai mostrar para a criança Rousseau, vai mostrar Platão, vai mostrar Foucault. Não, a gente não vai mostrar isso. Mas ele vai a partir de questões lógicas, aqueles raciocínios, aquelas atividades de raciocínio que a gente comumente chama de lógica matemática. Mas não, a lógica é um sistema muito mais complexo do que apenas números matemáticos. Ele vai ajudar, mas não é apenas aquilo. Porque quando ele consegue refletir sobre essa atividade de modo lógico, né, ele consegue resolver qualquer etapa, dificuldade que tiver na sua vida. O currículo, a didática, o material didático, ele deve ser pensado dentro de uma proposta para o desenvolvimento do pensar de maneira multidimensional, né? Porque a lógica, se vocês pegarem um exercício de lógica, ela não é apenas, como eu falei, não é matemática. Você precisa refletir, você precisa primeiro compreender o que está escrito lá, né? Então, o material, o currículo, tudo que é feito, você tem que fazer que a criança ela pense o que está escrito lá e consiga refletir determinada coisa, né? Tal coisa. Então é isso, né? Não simplesmente dar, como a gente vê muito na escola, aquelas respostas aleatórias. Você gosta do verde ou amarelo? Chega e fala maçã, né? É sério, já aconteceu isso comigo. A gente está falando de uma coisa e ela respondeu uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, isso ela não usou a lógica, ela simplesmente usou a espontaneidade dela, né? E ela está usando a espontaneidade de modo errado, porque ela não consegue refletir com o que você está falando, com o que você está interagindo com ela, ou até mesmo com outras pessoas, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo demais, demais, não porque a educação está ruim, mas é porque não exige hoje um planejamento dentro da criança e do adolescente, por exemplo, também, um planejamento para que ela de fato pensa para o futuro dela, né? Ela simplesmente vive o hoje, que é um fenômeno neoliberalista, né? Onde a gente vive apenas o eu e o hoje, né? Então a gente ela não reflete questões que vão além daquele período, né? Ela não pensa sobre aquilo que vai ser utilizado como ferramenta para auxiliar ela em alguma coisa que possa diferenciá-la de uma pessoa da outra, né? Que são as atividades, provas e demais coisas. E o gênero textual novelas, que são denominadas novelas filosóficas, em que os personagens, aliás, as personagens, eram crianças e apresentavam um modelo de questionar e de reflexão cuidadosa, né? Então, o Lippmann utilizava esse gênero textual. A novela, para quem não sabe, ela não é como a novela da Globo. Não é novela. Novela não é assim. A novela é um texto que é maior que um conto e menor que um romance, né?
por exemplo, as novelas que a gente conhece, né, as obras audiovisuais, a gente pode dizer que é um romance, né, um teleromance, na verdade, deveria ser. Porque a novela tem uma história que tem uma certa profundidade, mas as personagens dessa história, elas são restritas, né? Elas não têm aquela gama de personagens, né? São poucos. Né? Geralmente o protagonista, um protagonista, um antagonista, e algumas outras pessoas que circulam num único tipo de ambiente. Não tem muita variação de ambientes, né? Porque não tem tanto personagem. Então, a novela é isso. Então, se a gente pudesse dizer qual a diferença em números de páginas, por exemplo, a gente poderia dizer que uma novela é um livro de 90 páginas, de 50 páginas, né? E já o romance já vai aquele já mais elaborado, já são mais de 100 páginas. Né? O conto vai até umas 10 folhas, máximo 20. Esse máximo do máximo, né? E o conto tem uma irmã que interage com ela, que são as crônicas, né? É diferente do conto. É que eu estou escutando um barulho aqui de gente andando. Então, as novelas, no caso, nas novelas filosóficas, ela vai trazer uma história, né, geralmente de um protagonista com um antagonista, com poucas participações, onde fica centrado em algo que é para que a criança ou adolescente consiga refletir sobre aquilo que é o mote da ação, né, o assunto principal, e que ele possa acompanhar de modo mais escalacionado, né, de uma escada, né, bem de escala, que vá formando aquele conhecimento, mas através também do raciocínio, onde cada uma dessas escalas elas vão estar interligadas entre si. Elas serão interdependentes, elas serão independentes, mas elas também serão interdependentes. Elas precisam de uma construção de conhecimento para que se consiga compreender. Seria algo como eliminar aqueles livros que a gente tem que fazer os resumos das histórias, né? É mais ou menos isso. E colocar algo que não dá para fazer um resumo, mas uma percepção que você consiga construir. Então, o Lippmann também escreveu para os professores manuais para trabalhar com a novela, né, já direcionada para o aluno, nos quais apresenta sugestões de trabalho e, problematizações, né, indicando formas de se construir em sala de aula comunidades de investigação. Né. A ideia da investigação é inclusive a investigação é uma metodologia ativa, né? Ela é uma forma de que o aluno consiga ter alguém que vá direcionar a algo e que ele consiga fazer, através da busca do conhecimento, a resolução para algo. Geralmente, essas atividades investigativas, elas podem ser colaborativas, que é a ideia, inclusive, da filosofia, ou elas podem ser até individuais. Mas a ideia mesmo, no caso da filosofia, é que a reflexão seja feita inicialmente individualmente, mas principalmente coletivamente. Por quê? Porque na coletividade, essa reflexão, esses trabalhos, esses textos que são direcionados, eles vão poder ser melhor consumidos pelos alunos, melhor aproveitados através do bate-papo. E quando você bate papo, você diminui aquela tensão da questão do bullying, a questão dos enfrentamentos entre eles. Né? A convivência social se torna mais apaziguadora, não como meio de docilizar o corpo, né? A ideia não é docilizar o corpo, a ideia é que ele entenda como um ser participante da sociedade. E que a nossa sociedade não vive em guerra, né? E tem que ter os respeitos, né? Às diversidades, às ideologias, às diferentes ideologias, aos credos e tudo mais. Né? Então, o pensamento multidimensional é o que vai promover essa reflexão quando eles realizam geralmente esses trabalhos, né? O pensamento multidimensional é um pensamento que suspende a ordem à certeza, né? É aquele que considera o que é ambíguo, né? Ou seja, tem dois lados, que problematiza. É o pensamento que possibilita às pessoas a dedicação à investigação, que faz com que entendamos que o conhecimento não está completo e acabado. Então, até mesmo na questão para o professor, a filosofia nesse formato, né, no Filosofia para Crianças, ele vem como não detentor do conhecimento total. Né? A ideia é que você
vai ajudar o aluno a construir o seu conhecimento, né? Então, a busca por esse conhecimento não é algo que ele precisa finalizar, mas é algo que ele precisa compreender, né? Então, para ler sobre, por exemplo, psicopedagogia, então vou fazer a pós, acabou, né? Porque eu já tenho a pós, já posso realizar as minhas consultas de psicopedagogo, é isso? Não, eu vou buscar novos conhecimentos, eu vou buscar mais leituras, vou buscar mais abstrações. A mesma coisa precisa acontecer com os alunos. Quando acontece isso com eles, eles também vão cultivar essa necessidade de não parar. Lembra que eu falo para vocês que quando vocês terminarem o curso de pedagogia, não parem. Não, pode até não fazer uma pós, mas faça um curso extra, um curso livre sobre determinado assunto. Por quê? Porque todo o conhecimento que você vai ter depois de formar no curso, ele não vai ser suficiente para que você compreenda o mundo. Não vai. Nem todo o conhecimento que eu tenho não é suficiente para compreender um aluno. Ainda tem coisas que eu preciso ir aprendendo no dia a dia, né? Tem coisas que eu preciso ir adiantar, que é a função, por exemplo, dessa busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento nós chamamos de investigação. É o pensamento multidimensional. É quando eu não penso apenas na dimensão no qual eu estou. Eu penso além disso. Eu busco outros elementos para trazer e completar o conhecimento que eu tenho, que nunca acaba. Nunca acaba. Nunca tenho total conhecimento. Ele sempre é novo. Tanto por isso que ele é ambíguo. Ele tem dois lados. É por isso que ele não é completo e acabado. Ele não é. Ele nunca vai ser completo e acabado. A gente sempre vai estar em busca de novos conhecimentos. Isso mesmo, Claudine. A gente sempre tem algo novo para acrescentar. E isso a gente tem que fazer isso, vamos começar a fazer isso já na infância, para que a criança não fique. Você gosta de azul ou rosa? Laranja. Laranja fruta, não, uva. Então, para isso, para que ela possa já ir entendendo que ela precisa, para compreender o que se passa, né? Ela precisa pesquisar, ela não pode simplesmente chegar. Agora entrou para o lugar errado. Ela não pode chegar simplesmente é, e se conformar com aquilo que está sendo ensinado. Você tem que ir muito além. Então, vamos ver então os fundamentos para o programa de filosofia para crianças. Deixa eu só ligar aqui para começar a sentir calor. Então, o currículo no programa Filosofia para Crianças é uma metodologia específica para o programa, né? Então, é algo que precisa ser construído, né? O currículo seria mais ou menos o que se espera, né? Daquela formação específica, né? Ele tem que trazer procedimentos específicos, como falar um de cada vez, né? Ele tem que ter essa intenção dentro do próprio currículo, sobre o tema em pauta, saber ouvir, né? Dar razões, né? Concordar, né? Dar razões não é só concordar, não, viu? É também discordar. Mas, para discordar, você tem que apresentar justificativas ou argumentar sobre as suas preposições. É necessário que você investigue previamente alguns conteúdos para que possa responder. Com a criança você faz isso? Faz. É óbvio que você faz, né? Até porque ela vai pegar um conteúdo que ela já tem e vai comparar com o banco cultural que ela já possui. A partir daquela comparação, né, que ela faz a assimilação do conteúdo, ela vai poder argumentar através do pensamento dela, né, justificar por que ela concorda ou não, né, dando essa razão. A escolha pela narrativa, tem que ser partir do pressuposto pedagógico, tem que ser algo que seja edificante, a ponto de que ela possa utilizar em qualquer campo de conhecimento, né? A narrativa dentro do programa da filosofia para crianças, o Educação para o Pensar, faz parte da metodologia e ocupa uma função educacional. Por que a narrativa, né? Porque a narrativa, você sabe, é um formato de texto onde eu vou narrar fatos, eu vou narrar ideias.
Então, a narrativa ela vai ser é uma parte dessa metodologia, porque ele vai muito utilizar a questão da primeira pessoa, ou na primeira pessoa do plural, ou singular no plural, né? E quando ele for fazer comparações, ele vai usar a terceira, né? Então, esse diálogo de narrativas, ele é muito mais importante para deixar registrado, porque ele vai conseguir se organizar melhor. Porque para contar uma narrativa, tem que saber uma história do início, meio e fim. É como eu falo, tem que ser do oi ao tchau, né? Do oi ao tchau. Só que do oi ao tchau você tem que passar por tudo que aconteceu de ordem cronológica. Né? Então, outro fator importante no texto é a voz do narrador, né? Porque a entonação da narração ela vai dar a vai dar um vai dar o tom de que a gente espera como siga o pensamento. Né? Então, a comunidade de investigação, né, que tem que investigar, né, fazer a pesquisa, é o modelo adequado para a situação escolar, e não escolar também, né, para que as crianças desenvolvam um pensamento multidimensional. Por quê? Né? Porque quando você investiga mais sobre algo, você vai encontrar outros elementos que não são citados anteriormente, ou vai ter outras visões, né, sobre algo. Né? Tinha uma imagem que eu acho fantástica, que é de uma maçã mesmo, né? Digamos que isso aqui é uma maçã, né? E a maçã aqui, na parte de trás, ela tem tipo um espelho, né? O que você vê na parte da frente da maçã? Ela é bonita, inteirinha, né? Só que na parte de trás ela já estava comida. Só que, como você vê? Você vê pelo espelho ou vê pela frente, né? Então, aqui no caso, o seu campo de visão vai ver pelos dois. Mas se eu tirar o espelho, você vai ver uma passão perfeita, né? Então, quando ele consegue ter esse pensamento multidimensional, ele consegue visualizar até através de um espelho. Através, não, a partir também de um espelho, porque cada lado tem a sua verdade. É aquilo, não sei se eu já havia falado para vocês, do 6 e do 9, né? Se eu escrevo 6 aqui, eu escrevi 6. Só que se alguém tiver ao contrário de mim, ele não vai ver 6, ele vai ver 9. Né? Então, os dois estão errados? Não, os dois estão certos, porque é a visão que ele tem. Então, para ter essa visão e ter esse entendimento que pode haver essa outra ambiguidade, né? Que são os dois lados de verdade, é necessário você atingir o pensamento multidimensional. Né? É nessa comunidade que o diálogo garante a existência de uma discussão reflexiva que culminará no que Lippmann chamou de pensar bem, ou pensamento de ordem superior. Né? Então, pensar bem, você vai fazer a totalidade da reflexão através da investigação e atingindo o pensamento multidimensional. Isso. Claudio, temos sempre que incentivá-los a buscar sempre, isso mesmo. Até a gente tem que se incentivar a buscar sempre, né? Eu demonstrei para vocês, né, o meu passo cheio de curso, não é porque eu faço, porque eu gosto de ter vários certificados. Não, é feito porque o conhecimento ele nunca acaba, e tem coisas que eu não vejo, né? Tem coisas que eu ainda não vi, que pode ser agregado. Então, eu vejo um vídeo para falar sobre algo, para poder trazer outros elementos que eu não lembro, ou eu não vi, ou não foi dito, né? Então, isso é muito importante, inclusive para a gente, especialmente nós que que estamos no ensino superior. A ideia, inclusive, do ensino superior é que você seja um ser investigativo, né? Só que, felizmente, isso já mudou um pouco, né? Isso já começou a ser visualizado lá na criança, né? Só que essa parte do investigativo ele vai aparecer muito mais lá no final do ensino fundamental, nos 3 últimos anos, que chamamos de ciclo autoral, lá pela BNCC. Né? Só que a gente pode trabalhar essa investigação, muito antes. Aliás, a ideia é que se trabalhe muito antes, que assim que ela chega no ambiente minimamente escolar em relação a conteúdos, ela já consiga fazer isso.
Por isso que ela não faz mais aquela conta, não decora mais tabuada. Agora a gente vai ver a aula, né, no programa Filosofia para Crianças, né? Então, como eu havia falado antes, é utilizado muitas novelas, são utilizadas novelas, não usadas muitas não, são usadas as novelas filosóficas, né? E os manuais para o professor, né? Então, nisso, essas novelas filosóficas, ela tem uma metodologia de duração de 2 anos, né? E ele leva em consideração as especificidades dos alunos. Então, não é apenas um manual, um material que é feito, que pode ser utilizado em larga escala. Não. É necessário que seja aplicado com as realidades daqueles alunos. Né? Então, tem que trazer nessas novelas, né, elementos sociais, culturais, econômicos e políticos. Né? Mesmo dentro de uma cidade como São Paulo, existem várias realidades diferentes desses 4 eixos. Né? Tem lugares que os elementos sociais são bons. Por exemplo, aqui onde eu moro, o elemento aqui nessa região onde eu moro, aqui nessa quadra, é um elemento social bom. Se eu for um pouquinho mais para frente das quadras, já muda um pouco, porque já é uma comunidade, né? E é onde estão, inclusive, os meus alunos que eu dou aula. Então, a realidade deles, das pessoas que moram lá, é diferente da realidade que mora nesse conjunto de prédios onde eu moro, né? Quem mora no centro tem uma realidade também diferente da onde eu moro. É um pessoal, elemento social lá é um pessoal mais, que geralmente mora sozinho, é um pessoal um pouquinho mais antenado, é um pessoal que gosta de coisas mais práticas. Né? Se eu for comparar com o pessoal que mora em Pinheiros ou ali no Alto da Lapa, já é um pessoal que já tem um alto poder aquisitivo, é um pessoal que onde o status é muito mais importante do que, por exemplo, para mim, ou quem mora no centro. Né? Se eu for levar isso lá para a escola onde eu dou aula na prefeitura, que é lá no Jaraguá, eu já vejo aqueles alunos onde que não são iguais à comunidade onde eu trabalho aqui do estado, mas eles têm as suas particularidades sociais. São alunos que provavelmente não conheceram o centro de São Paulo, não costumam sair dali. O centro mais próximo que tem ali deles é em Pirituba, então está tudo ali concentrado, não precisa vir na Sé, por exemplo. Né? Então, tudo isso é levado em conta na questão social. Cultural, porque mesmo em São Paulo, como eu dito, o hip hop é muito forte na Zona Norte. Né? O rap, que é um ritmo irmão, é muito forte na Zona Sul. Né? E a gente vê o funk, né, verano nessas regiões também. E também de formas diferentes. Né? O econômico, né? Então, a gente vai muito com a questão dos elementos sociais, né? O poder de compra, o poder de decisão em relação a produtos e políticos com pensamento, né? Como ele se sente, né? A gente pode usar como melhor exemplo o bairro da Moca, né? Onde os moquenses, né? Eles são pessoas que é um reduto italiano, né? E que é uma de classe média alta, né? Só que o que a gente tem lá na ponta, lá em cima da Moca, né? Nós temos lá a igreja do padre Gilles Lancelotti, onde as pessoas criticam porque ele faz auxílio aos moradores de rua, ou até mesmo a travestis, né? Então, eles não querem essas pessoas diferenciadas andando num bairro que é nobre. E eu acho besteira, porque para mim é quase igual, né? Para mim é quase igual com um bairro, por exemplo, aí da Zona Norte. Mas o pessoal tem aquela questão do status, né? Então, a outra coisa que pode usar como exemplo da questão política óbvio, a questão da polarização política mesmo, de polarização política. A gente vai ver as pessoas que são mais de direita justamente nos lugares onde o poder aquisitivo é elevado. E a gente vai ver as pessoas mais de esquerda, onde o poder aquisitivo é menos, não é tão elevado, né? Onde as pessoas realmente necessitam de algumas ações sociais. Nós já temos que ter um leque amplo. Isso, a gente tem que ter diversos.
diversas maneiras de atingir, né? E a diversidade ela é importante porque cada aluno ela vai ter a sua realidade. Eu já havia falado, por mais que o aluno seja gêmeo de outro, ele vai ter uma visão do mundo completamente diferente do outro, né? Um vai ter diferente do outro, porque eles têm bibliotecas culturais diferentes, né? A Neide, como cobrar a criança e não assustar? Cobrando. Cobrando é não assustar, a verdade, na verdade, a gente não tem que cobrar a criança, né? A gente tem que incentivá-la, né? Dar palavras de incentivo e mostrar que você não é contra ela, né? Que você é a favor dela, que está ali para auxiliar, né? Ela diz que ainda, minha filha não sabe quando chora e não quer mais fazer a lição. Quando não sabe, não quer fazer mais a lição. Então, é porque ela está tendo uma experiência que não é muito boa, né? Provavelmente alguém está pressionando ela que ela precisa fazer, né? Só que tem que dar um motivo para ela fazer, né? Para realizar. Porque quando ela tem um motivo, porque ela vê uma contextualização, por que ela precisa estudar, ela torna interessada, porque ela vê de fato que haverá mudanças para ela, né? E quando ela não sabe e não consegue executar, tem que prestar atenção se não tem alguém que a pressiona, porque isso também impede muito que a criança consiga refletir e realizar novamente a atividade. Basta vocês verem os vídeos do MasterChef Júnior, o Kids, né? Muitas crianças, quando dá uma coisa errada, dá até dá certo, quando elas fazem lá as comidas, até dá certo, mesmo dando errado lá. Mas chega no produto final certo, elas choram. Mas por quê? Porque provavelmente é algo que é meio que às vezes natural da gente, né? Ou até mesmo em casa, ou até mesmo na escola. Eu já não faço mais isso, porque sou por ter quando eu vi algumas coisas como influencia negativamente essas ações, né? Quando tem alguém que a oprime no momento que ela está errando, ela fica com medo, porque ela pensa já no julgamento, no pré-julgamento que aquilo vai ter. Então é isso. Então tem que prestar atenção como acontece o erro e se policiar para justamente não acontecer esse tipo de cobrança e encorajá-la a realizar novamente. Porque o erro ele é necessário para a educação. O erro ele é necessário até para fazer reflexão. Porque se você tem tudo certo, você não reflete. O que foi que eu errei? Por que eu errei? Onde eu errei? Então, a reflexão, a filosofia da atividade necessita que a pessoa realmente aconteça o erro. Quando não dá, ótimo. Mas nem todo mundo é de 100% todo dia. Então, olha só, a atividade ela é feita através de 4 etapas, né? A leitura do texto, o levantamento de questões, o agrupamento por tema e o tratamento dos temas, né? Então, a primeira leitura do tema, essa leitura pode ser individual, coletiva, compartilhada e programada, né? Então, por quê? Porque a gente precisa ter aqueles conhecimentos prévios para realizar essa atividade, né? Eu, eu não posso eu não posso exigir simplesmente dar só e me diz como é que é. Não, não, eu preciso que ele tenha acesso a um conteúdo mínimo para que ele possa assimilar e consiga argumentar, né? Depois, na segunda parte, com o levantamento de questões, os alunos apresentam as questões resultantes ou expostas na leitura feita, ou seja, eles vão ver o que eles precisam questionar em relação àquele tema. Isso pode ser feito coletivamente ou individualmente, então eles podem realizar. É muito comum determinados pontos-chave representarem as mesmas dúvidas, de formas diferentes, mas é a mesma dúvida, né? E aí é mostrar como que é construída a resposta para aquilo, né? Então, depois quando a gente pega todas essas perguntas, a gente faz o agrupamento por tema, né? Onde a gente elenca as questões, agrupando com a ajuda do professor em uma única temática. Então, como que isso acontece, né? A gente vai pegar o que naquele texto, nas novelas filosóficas que é feita, como que mais chama atenção.
E daquilo que chama a atenção, a gente vai fazer o levantamento das questões e elencar cada questão dentro do tema, né, que ele se refere. É óbvio, vai ter mais de um tema? Pode ter mais de um tema, não tem problema nenhum, pode ter vários temas. A questão é separar as questões para que sejam respondidas dentro de um mesmo tema. É a mesma coisa quando alguém pergunta algo e alguém pergunta algo que não foi dito, né? Falar sobre algo. Aí a gente tem que dizer, não, calma, vamos continuar nessa mesma linearidade de pensamento, até para que fique mais compreensível para todo mundo, né? Todo mundo consiga entender. E, por fim, o tratamento dos temas, né? Que isso acontece após abordar os temas de maneira investigativa barra filosófica. Então, esse tratamento, essa busca de respostas, é a investigação propriamente dita, onde são feitas as narrativas, né? Onde eles vão narrar como foi que chegou naquela explicação, como que aquilo veio como uma resposta, como foi a busca daquela resposta. E isso é importante, por quê, né? Porque isso faz com que os alunos se sintam pertencentes ao espaço escolar, às atividades, né? Porque quando ele tem a possibilidade de raciocinar e também de questionar, lembra, né, que eu falei agora da sua filha, que ela fala que ela chora com erro, quando ele sente um ambiente mais propício para realizar os erros, né, ele vai se sentir pertencente àquele espaço. E esse pertencimento ele é fator fundamental para qualquer escola, né, para qualquer criança. Né? Então, quando eu falo para os meus alunos que eles não têm problema em errar, como se fala, porque ainda falo, aqui é o espaço de errar. É o espaço de errar. A escola é o espaço de errar. E não tem que ter vergonha, medo de errar. Não pode zoar o outro colega por ter errado. Ele tentou, pelo menos. Quando ele tenta, ele foi muito mais corajoso daqueles que estão zombando. E é esse sentimento de pertencimento que faz o aluno refletir sobre aquilo que ele quer saber. Porque a gente sabe, a gente vai lá passar aquele conteúdo, o aluno pergunta. Mas você não pode simplesmente responder. Você tem que fazer o aluno refletir por que aquilo acontece. Né? Então, isso auxilia na reflexão das ações. Quando no momento ele faz as reflexões, ele não vai ficar apenas no campo do conhecimento, né? Ele vai ficar também no campo dele de socialização. Né? Então, ele já sabe que não vai poder realizar determinada coisa porque tem determinadas consequências, ou que não é necessário realizar aquilo. Né? Então, a gente vê aquela banalização é, de ações imprevisíveis por falta de reflexão. Né? Então, quando o aluno consegue refletir, ele consegue aprender mais. Não é nem aprender, é aprender o conteúdo mais. Então, qual é a maior dificuldade em trabalhar os quatro passos propostos por Lippmann, né? Então, como utilizar as novelas filosóficas na filosofia, né? Eu vou ler aqui uma rapidinho aqui, ó. Rebeca é uma novela cuja protagonista tem 6 anos de idade. Inicialmente, ela é direcionada à educação infantil, né? Então, se a educação direcionada à educação infantil, a novela filosófica já vai ser contada pelo professor. O aluno não sabe ler ainda. Atualmente, pode ser utilizada no último ano da educação infantil e no primeiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Né? Então, a Rebeca, por exemplo, ela propõe o desenvolvimento de habilidades como detectar semelhanças e diferenças, raciocínio hipotético, critérios de classificação, relação de causa e efeito e relação parte e todo, além de esclarecimento de conceitos. Né? Então, esse texto da Rebeca está dentro do livro texto de vocês. Vocês conseguem visualizar lá. Né? Então, as crianças, né, na Rebeca, elas são convidadas a pensar sobre o próprio pensar e se envolvendo com os problemas presentes na filosofia. Né? Então, quando a criança ela consegue
detectar semelhanças, diferenças, né? O raciocínio do que pode ser aquilo. Principal, raciocínio hipotético, né? Quando ele consegue deduzir o que pode acontecer, não que aquilo de fato vá acontecer, mas quando ele consegue deduzir o que pode acontecer, ele já está filosofando, né? Então, então, essa relação de causa e efeito, a relação parte todo, né? Então, tudo isso, quando ele vai fazer a compreensão, quando a criança vai fazer a compreensão de todo esse conteúdo, né, ele já consegue fazer esse raciocínio hipotético e buscar por que aquilo pode de fato acontecer ou não. Lembra quando eu falei das atividades, acho que a metodologia científica, que a hipótese ela vai é algo que vocês precisam comprovar, né? Mesmo que seja errado, ela é a premissa para que você faça a busca, né, do conhecimento, né? Porque você tem algo que precisa provar, né? Então, quando ela consegue fazer essa relação do que de fato pode acontecer, ela já consegue refletir. Então, passo um, ela já conseguiu, né? Então, as crianças elas são convidadas a pensar e se envolvendo com os problemas presentes na filosofia. No caso da Rebeca, os temas trabalhados é a percepção, a identidade, a imaginação, a realidade, a aparência, a verdade, o conhecimento, probabilidade e possibilidade, perguntas, pensamentos, diferenças, medo, segredo, cor e felicidade. Então, todos os elementos são o que está encontrado lá na Rebeca, né? E quando tem esses elementos, a criança ela é deparada, ela vai conseguir pensar por quê, né? Por que aquilo acontece? Deixa eu ver se eu abro aqui a Rebeca. Nope. Vamos lá. Olha só, a história da Rebeca é a história de uma menina intrigada com as questões que cercam a realidade e a fantasia. É o ponto de partida para o desenvolvimento de habilidades como detectar semelhanças. Não, tá. Ah, tá aqui. Comecei só. Meu nome é Rebeca. Eu tenho 6 anos. Meu cabelo é preto. Meu cabelo é como o seu, se é que você tem cabelo. Moro numa árvore no quintal. Meu quintal é perto do quintal do Beto. O Beto é meu amigo. Então, essa é a apresentação da Rebeca no início do livro, né? No início da narrativa, né? Então, quando ela faz essas comparações de como é o cabelo, como ela faz reflexões sociais de onde ela se encontra, né? Como como ela se vê no mundo, quem ela é no mundo, né? Então, a partir do momento que a criança faz essa comparação entre elas, a gente sabe que na escola vai ter criança com cabelo liso, cabelo caracolado, Vai ter o cabelo o cabelo afro, vai ter a cor branca, ela vai ter uma cor negra,
ela vai ter uma cor parda, ela vai ter uma cor indígena. Então, quando ela faz essa comparação com os colegas, mas sem aquela questão do bullying, aquela questão de comparação, de como é formada a nossa sociedade, a criança ela consegue entender por que há, de certa forma, uma desigualdade em relação a cores, né? A raça, a tipo de cabelo, né? Ela vai entender como eu entendo, como vocês entendem? Não, não vai atender assim, mas ela vai começar a refletir por que aquilo é levado a sério, por que aquilo é levado como correto pelas pessoas, né? Faz essa diferenciação, né? É muito fácil falar, inclusive, que a criança, ela de fato ela não tem preconceito. Preconceito ela é algo que é um fenômeno social, então é um fenômeno que existe dentro da microsociedade dela que vai ser refletida por elas. Ela vai primeiro no momento vai refletir porque é uma reprodução e depois ela vai internalizar aquilo. Então, a partir do momento que ela faz essas reflexões, ela deixa de ser uma mera reprodutora e deixa também de internalizar, a partir do momento que ela começa a questionar por que aquilo deve ser internalizado, por que ela faz aquilo, né? Qual é a diferença? A próxima novela que a gente vai falar aqui é o Sal e o Guga, né? Essa novela era do início do currículo de filosofia para crianças no ensino fundamental do Brasil, né? Quando o sistema escolar era organizado ainda por séries, né? Esse livro eu cheguei a ler, inclusive. Essa tradução é bem fiel ao original e não encontramos adaptações, né? Então, olha só, o foco de trabalho do Sal e do Guga é a preocupação com a percepção e o processo de conhecimento, propondo o desenvolvimento de habilidades básicas de pensamento para esta faixa etária, né? Aborda o tema, temáticas da filosofia da linguagem, do conhecimento, a ontológica, a estética e a ética, né? E os temas trabalhados animais, realidade, natureza, água, ecologia, poluição, guerras, trabalhar e brincar. Verdade, beleza, sentidos, amizade, pensar, entre outros, né? Olha só. Ó, o Sal e o Guga conta sobre umas férias inesquecíveis que viveram juntos. E Sal visita a fazenda dos seus avós e torna-se amigo do Guga, né, que mora com a sua família ali perto. O avô do Sal, que foi marinheiro, conta sobre o encontro que teve com uma baleia, que disse que gostaria de visitar um lugar onde pudesse novamente observar as baleias. Né? O Sal convence a fazer essa viagem e levar a família de Guga. A maneira como isso, como o Sal e Guga demonstram interesse por animais, pela noção de espaço de tempo e por muitos outros aspectos da natureza, faz o texto uma introdução ideal à investigação às relações entre a linguagem, né, sobre a reflexão do belo, real e a verdade, e a necessidade de compreender alguns elementos da própria natureza. Então, a gente utiliza muito esse Vissal e Guga em temas transversais, na questão do meio ambiente, né? E justamente faz a reflexão, por que a gente continua jogando lixo nos rios? Por que alguns animais não vivem na terra? Né? É, como é a história que o avô dele contou? Né? Qual é a forma da linguagem que ele havia contado? Né? Essa. A Neide falou: não entendo porque minha filha não aceita ser negra. Vamos ensinar a verdade. Ela é mais branca do que eu. Na escola tem muitas crianças que pensam assim. Eu não sei te responder. Não sei, Neide, não sei te responder. A questão não é nem aceitar, né? A questão do aceite está muito ligado a pertencimento social. Eu acho que você até mesmo já respondeu essa questão, né? Porque muitas crianças pensam assim. Eu me lembro que alguns anos atrás passou uma novela, acho que agora passou também, né? Mas eu me lembro da novela, acho que era de Corpo e Alma, que a personagem da Maria Zilda, ela adotou, ela
ela, né, teve os bebês trocados na maternidade, e o bebê dela, ela foi de uma família negra, né? E o filho dela tinha de uma família, era de uma família, o bebê dela era negro, apesar dela e do marido dela, não lembro quem era fazia o marido dela na novela. Eles serem brancos, né? Mas eles tinham laços, né, sanguíneos com negros, né? Aliás, no Brasil quem não tem, né? Só quem chegou agora. Né? E, além disso, o bebê dela tinha ido para um casal onde a mãe era negra e o pai era branco, né? E não tinha um problema porque tinha a figura do pai que era branco, né? Então ele vivia ali aparentemente naquele conceito ali, não havia não havia a parte da a, estigmatizado, né, a questão de que o pai era branco e a mãe negra tinha que ser, mulato, né, como seria, como já aprendeu, né? Pelo contrário, a criança saiu branquinha porque o pai era branco. Eu lembro até o pai, a mãe era Neuza Borges e o pai era o Tonico Pereira, né, do menino. E então estava normal, né, porque é uma composição normal da família, ainda mais brasileira e tudo mais. Já o já o já a família que era mais rica já tinha aquele estigma, porque a primeira ideia é que a criança era adotada, né? E isso é horrível, né? Tanto para a criança, que acaba não compreendendo esse conceito de adotado, ela cria essa noção de que ela é menos amada pelo fato de ser adotada, e também porque não tem a questão dos laços sanguíneos, né? Mais recentemente, na novela Amor de Mãe, teve uma cena no qual o filho que esqueci o nome dela, da Thais Araújo, que ela adotou, é negro, né, assim como ela, e ela estava namorando lá com o Murilo Benício, e o Murilo Benício estava com a criança junto com ela em algum evento, e não sei se num shopping, em algum lugar, e o segurança chegou e expulsou a criança, e tentar expulsar lá, e ele se vê, vê essa questão do preconceito. Do fato de não aceitar, ainda porque existe um preconceito estruturado na nossa sociedade e que precisa ser desconectado dela para que ela possa compreender que não existe essa relação de cor entre família, né? Existe família, né? E isso está muito preso na nossa linguagem. É muito comum as pessoas falarem, nossa, que negra bonita, que negro gostoso. Não, não é que negra, que mulher bonita, né? Que homem gostoso, que homem bonito. Então não pode ter essa coisa do negro, né? Na semana passada eu falei na reunião da escola, eu falei sobre as trans, né? E eu falei, a gente precisava falar das trans, né? Falar mulher trans, homem trans, mulher trans. Mas eu deixei no final bem claro. A gente não pode falar ela é uma mulher trans. Não, ela é uma mulher. Ponto. Ela é uma mulher. É a mesma coisa que acontece com a questão da raça. Né? A gente não pode ligar a pessoa ou ligar adjetivos com outros que são estigmatizados. Então, isso é um trabalho que você precisa fazer, Neide, de conscientização que não existe raça correta. Né? Não existe ela ser mais branca do que você. Ou ela é branca ou ela é negra. Né? Ou ela é indígena. Né? E que está tudo bem. E está tudo bem. Não tem essa questão do estigma, né? Não é o errado, não deve pensar que é errado, né? Então, é algo que precisa ser trabalhado não só com você, mas também de outras esferas sociais, inclusive na escola. Caberia você conversar com a professora ou com os professores para ver como é que é essa relação dela com o fato da raça, né? E as crianças, quando elas pensam assim, a gente tem o dever de mostrar que não existem cores importantes. Senão vai até, sabe a questão da Rebeca, a gente falou? Senão você não atinge o efeito que deveria ser trabalhado, né? Que é questionar por que isso é importante, por que a cor é importante, né? O que vai influenciar em gostar ou não gostar de uma pessoa relacionada à cor, à sua condição, à sua religião, à sua orientação, ao seu gênero, né? Então, é até interessante porque a gente vê esse caso como está sendo
da Mari Ferrer, né? Que ela foi estuprada, mas onde ela estava, né? Parece não ter relação quando a gente fala isso, mas é a mesma relação. É a mesma relação, que no caso são pensamentos que estão estruturados dentro da nossa sociedade e que a gente precisa quebrar, né? Algumas palavras que eu não uso mais, denegrir, não uso, porque é uma palavra racista. Não uso criado mudo, porque é uma palavra racista. Eu não uso negro de. Nossa, essa é a pior de todas. Negro de alma branca, hoje é dia de branco. Então, tudo isso parece besteira, mas são estigmas estruturais que existem na nossa sociedade e que a gente precisa quebrar com as crianças. É aí que entra, inclusive, a filosofia para crianças, para que ela consiga refletir que isso vai levar, que isso vai ser importante para ela, né? A gente tem que quebrar o que chamamos de etnocentrismo, né? Onde algumas pessoas dizem que são mais importantes do que as outras dentro de um cosmos, né? E não é isso que acontece. Não é isso que tem, aliás, não é isso que deve acontecer, porque isso acontece, não deve acontecer. Não tem. As novelas filosóficas, a importância da narrativa, né? Então, a narrativa ela deve aprender a fazer a pessoa aprender a pensar sobre o pensar, que é mais ou menos o que a gente estava falando, Neide, né? Então a narrativa, como você vai fazer essa narrativa, ela deve levar a criança a pensar por que deve a gente tem que pensar dessa forma, né? O que é importante para a gente entender, compreender que isso é relevante ou não para mim socialmente, né? Então, o foco nesse momento da narrativa, ela está no aprender a pensar e pensar sobre o pensar. Então, por que a gente, quando a gente, às vezes a gente tem opiniões são controversas, mesmo pensando, mesmo estando no mesmo, no, na mesma, uma mesma, uma mesma vibe de pensamentos, né? A gente tem porque a gente tem aquela questão do estruturalismo dentro da gente, que a gente acaba recebendo dentro de casa, que vem desde criança, né? A gente vai recebendo aquele conteúdo social de como se portar, e aquilo fica estigmatizado e internalizado dentro da gente, né? Então, quando a gente começa a pensar por que eu tenho que ser assim, né? Vou dar um exemplo muito clássico, né? A minha mãe, ela era contra o aborto, né? Eu já pensei que eu era a favor. Hoje eu falo que eu não tenho que dar opinião porque eu não tenho útero, né? Então eu não sou capaz de gerar, eu não sou uma mulher, então eu não tenho direito de opinar, né? Não, mas por que eu cheguei nesse formato, passando de que eu era a favor, né? Mesmo tendo a minha mãe, eu era contra, achava erro, depois eu pensei, não, ela faz o que ela quiser, sou a favor. E depois eu tive um entendimento de que eu não tenho que opinar é nada, quem tem que opinar é a mulher que vai fazer. E a opinião dela é suficiente porque o corpo é dela. Porque a gente vai começar a pensar por que eu penso assim? Como eu penso assim? O que me leva a pensar assim, né? Então, quando a gente aprende a pensar sobre os assuntos e a gente vai procurando elementos que vão embasando essa nossa fala, a gente começa também a aprender a pensar sobre pensar. Então, a gente pensa sobre como pensar, como se ser socialmente, né? Ah, e isso não vem de um dia para o outro. Mas, li um livro, vou passar a pensar assim, não. Você precisa assimilar todo aquele conteúdo, começar a compreender algumas ações para, de fato, você, você mudar com a forma como você vê o mundo. Um outro exemplo clássico, acho que a Erid vai me matar agora, a Laura também, né? Acho que eu já falei isso para elas. Eu fui a favor da queda da Dilma,
né? E eu, naquele momento, eu até chegava, não a validar, mas eu fechava os olhos para os comentários machistas que faziam naquela época. Eu achava muito engraçado, né? Da forma como se deu e tudo mais, né? Depois de um tempo, mesmo sendo a favor da queda dela, eu disse assim, não, gente, é errado falar assim. A gente não tem que falar dessa forma, né? A gente não é uma mulher, independente de quem ela seja, pessoa pública, é uma mulher. E a gente não pode agir dessa forma, né? Não pode pensar, mas isso foi de uma hora para outra? Eu não. Foi porque muitas coisas que foram acontecendo, eu fui me levando à minha reflexão, né? Então hoje, óbvio, hoje me arrependo de ter apoiado a queda dela, me arrependo, mas também mais me arrependo não é nem isso. Eu mais me arrependo é ter não validado, mas ter fechado os olhos e não ter discutido, que é algo, por exemplo, quando eu vejo o pessoal falando muito que o filho do Bolsonaro lá, o Carlos Bolsonaro, é gay para poder desqualificá-lo, mesmo com aquela a história toda da homofobia do pai dele, eu acho horrível, porque isso acaba dizendo que ser gay é ruim, né? Ou ser gay vai ter aquele reflexo de como ele é, uma pessoa completamente a louca do mundo e tudo mais. Então, são pequenas desconstruções que a gente precisa fazer para ter esse foco no aprender a pensar, né? A gente aprender a pensar por que a gente pensa assim e pensar no pensar. E a gente vai também fazer isso com a criança, né? Por isso que nós, professores, somos nossas pessoas perigosas, porque a gente vai fazer isso com a criança. A ideia não é falar o que eu acho certo, né? A ideia é mostrar para a criança como ela deve raciocinar. E quando ela raciocina, aí a Casa Grande pira, porque a senzala ocupa ela. Né? Então, eu vou falar aqui sobre a história, a descoberta. Não, a Luísa, né? A Luísa é uma novela, né, que encerra um currículo pensado para o ensino fundamental e está direcionado aos alunos dos oitavos e nonos anos. Né? Ele trabalha com as ferramentas de investigação ética, abordando temas relacionados à moral, valores, justiça e liberdade. Se vocês analisarem, né, tem várias outras novelas que, inclusive, estão no livro didático de vocês. Essas novelas, elas vão. Acho que, se não me engano, está um resumo dessas novelas lá. Elas vão abordando conforme a complexidade de pensamento do aluno. Eu não vou pegar, por exemplo, a Luísa e entregar lá para a criança do ensino fundamental. É dedicado exclusivamente porque através das capacidades de pensamento de cada uma delas. Né? No caso aqui da Luísa, que é o que vem lá no final do Fundo 1, do Fundamental, Fundo 1 não, já é no Fundo 2, ela já vai investigar problemas de ética e de moral, propondo uma reflexão rigorosa sobre valores. Né? Então, trabalha-se com argumentação lógica, construção de critérios de conceitos fundamentais para o autoconhecimento e a tomada de decisões, contribuindo para a formação da autonomia moral e da convivência com as diferenças. Né? Por quê? Porque já no oitavo ano, já a criança ela já entrou na adolescência, né? Ela nem é criança. Ela já começa a ter aquela internalização de conceitos que ela vê tanto em casa quanto na sociedade. Então, a questão da falta de respeito com as diferenças, seja ela qual for, religiosa, cor, gênero, identidade, que for, ela já vai estar muito mais printada, ela vai estar muito mais impressa na pessoa, né? Então, é por isso que é nesse momento que a gente tem que trabalhar essas questões reflexivas, né? Então, trabalhar ética e moral, direito e dever, né? Porque a gente não tem só dever, a gente tem direitos, mas principalmente nós temos deveres, né? Os hábitos, os fatos e valores, a coerência, a consistência, o indivíduo, a construção da própria identidade, né? O certo e o justo, né? O perfeito e o certo, né? Livre-arbítrio e determinismo, né? Muito, inclusive, é muito importante entender que livre-arbítrio é muito diferente de determinismo. Quando a gente fala que valida através de algo que, que, que é, por exemplo, a questão da Bíblia, e ela diz que aquilo lá é o certo, ali é um determinismo, mesmo que ela diga que o Deus dá o livre-arbítrio.
Livre-arbítrio é você, de fato, ter livre-arbítrio, viver conforme você acha que deve viver. Claro que tem os conceitos sociais, que esquece os fundamentos religiosos. Esquece, é muito além disso. Tem os conceitos sociais. Muitos desses conceitos são mudados, óbvio, pela religião, mas determinismo ela é muito, muito ligada à questão da religiosidade, né? O que é natural, o que é verdade, entre outras coisas. Então, quando a gente vai trabalhar com os alunos mais velhos, a gente consegue falar com essa linguagem de que o mundo não circula através daquela microsociedade que é a família dele, né? Então, por isso que ele vai levar a refletir que por que, que aquilo que ele acha é o certo e tem que ser aplicado ao outro, né? Porque é isso que a gente começa aprendendo e acaba internalizando e levando para o resto da vida. Por que, que algumas pessoas não aceitam, por exemplo, é, pessoas negras, né? Porque ela, no momento da vida dela, lá no início da vida dela, ela viu muitas ações racistas foram validadas pelos seus pares, né? Internalizou, mesmo que não diga, não tem preconceito, tem um amigo até negro. Então, quando ele fala isso, ela está reproduzindo uma fala para dizer que não é, por exemplo, racista, mas está sendo. Só nessa fala, ela já está sendo racista, né? Então, tem até amigos que são. Não, ela já está sendo a pessoa, uma pessoa racista. E é muito importante lembrar que não existe racismo reverso. Tá? Não existe. Não existe racismo reverso. Ele pode ter uma certa intolerância, né? Mas não existe racismo reverso, porque a própria história conta que quem foi o opressor foram os brancos. Só depois eu vou falar, tá, Neide? Da prova de proficiência. Neide, consegue dar opinião sobre o aborto, né? Mas eu diria, só você pode dar a opinião para você, né? Claudinei, o que vamos fazer é pensar, né? Isso. Para ajudar o aluno a pensar. É por isso que quando dizem que a escola ela tem aquela questão de encher ideologia, não é encher ideologias. Não, não é encher ideologias. A gente está fazendo o aluno a refletir. E quando você faz a reflexão, você começa a perceber pequenas coisas que estão permeadas na sociedade e que fazem você não gostar ou não concordar, porque você é capaz de refletir sobre aquela ação, né? A pessoa às vezes está falando, a coisa está falando denuncia o racismo. Assim, tenho até amigos que são, né? É horrível. Para qualquer coisa que a pessoa fala, tenho até amigos que são, já tem a questão da intolerância, né? Que pode ser aplicado para várias coisas. Os pressupostos para a filosofia, da filosofia para crianças, né? Os pressupostos são que as aulas de filosofia elas partem de um texto, mas não se trata apenas de interpretação, não é uma interpretação do texto, né? O texto é apenas um pretexto, né? Pretexto para contextualizar a discussão, a investigação dialógica, porque o texto ele vai só dar aqueles elementos que eu havia falado para você debater, né? Você dar razão, né? Ou argumentar ou justificar com algo. Então você precisa ter algo que seja o fósforo no fogo, né? E dê que seja um motriz para esses entendimentos, né? Então, diferentemente de outros momentos escolares em que o texto precisa ser compreendido e interpretado, e também permite diálogo sobre ele, nas aulas da filosofia, ele não é o mais importante. Ele é apenas a isca para começar a conversar sobre determinado tema, né? Então, quando o professor se utiliza de um vocabulário muito sofisticado,
ele acaba por se distanciar das habilidades de raciocínio de seus alunos, o que faz com que eles percam o interesse não por conseguirem compreender a fala ou as falas, né? Mas dessa forma, o professor que se dedica a filosofar com as crianças deve ter clareza quanto à necessidade de ajustar a sua linguagem. Eu aqui, por exemplo, eu tenho a necessidade de falar, óbvio, um vocabulário mais robusto. Por quê? Porque é um ambiente acadêmico, mas tudo que eu vou falar, eu tenho também a necessidade de contextualizar para vocês, até para que vocês consigam compreender, senão vocês falou algo, não entendi. Então, eu preciso contextualizar, trazer um pouco da realidade para que vocês consigam se familiarizar com os termos que eu falo, né? Isso é importante, até porque quando vocês forem ler o livro lá, o livro texto, ou ler qualquer conteúdo acadêmico, realizar um trabalho acadêmico, vocês não podem reproduzir a linguagem popular, vocês precisam reproduzir a norma padrão, né? O como deve ser feito, como você ler os livros e tudo mais. Então, só que para criança, eu não posso chegar e simplesmente e falar com termos assim esdrúxulos. Eu não posso chegar e falar um termo muito louco, porque ele não, apesar de ele conhecer uma palavra nova, dependendo do momento da educação que ele está, ele não vai nem gravar, ele vai esquecer aquela palavra, né? E é importante que ele consiga apenas captar aquilo para poder ser uma reação no que ele vai debater sobre. Né? O professor deve agir como um árbitro de futebol, um mediador de conflitos, raramente deve apresentar seus pontos de vista. Vocês verem que não tem a questão ideológica do professor para com o aluno sobre determinados assuntos, porque isso configuraria um direcionamento em forma de diretriz, ou seja, quando a gente vai opinar e falar sobre algo com o aluno, a gente precisa ter, óbvio, ser o mais neutro possível, né? Com as crianças, né? Com as crianças. Por quê? Porque a criança ela ainda está se formando, diferente de vocês. Você já tem os pensamentos já pré-moldados, já pré-formados, já vivenciados, né? Elas ainda não estão vivenciando, não se vivenciaram plenamente, elas estão ainda com aquele contato, né? Então, a gente não pode nunca, mesmo no ensino fundamental, no finalzinho, nem no ensino médio, a gente não pode levá-los a pensar igual a gente. A gente tem que mostrar que eles precisam pensar sobre, né? Mesmo que a gente não concorde com o que eles vão falar. E a gente não pode, como eu falei antes, lembra, Neide, que eu falei que a sua filha chora quando ela não consegue aprender? A gente não pode nunca censurar o pensamento do aluno. A gente pode até dar algumas orientações quando realmente a gente vê que a pessoa está difícil ali, né? Tá meio fora, totalmente fora da curva, né? Aí isso dá umas orientações, né? E isso mesmo assim, você não vai nem precisar, porque muita gente hoje, quando o ambiente escolar é propício, muitos alunos já vão atuar sobre. Aí você leva esse aluno a refletir sobre o que os colegas estão pensando. Né? Então, porque até mesmo o pensamento errado dele pode ser debatido. Né? E quando ele se debate, ele tem que ser debatido de forma que não seja, de fato, censurado. Ele tem que ser argumentado, tem que ser embasado, e isso vai fazer através de cada um falando o seu ponto de vista. As regras estruturantes da comunidade de investigação, associadas às novelas filosóficas, que trazem assuntos de interesse da criança, aprofundam o desenvolvimento moral das crianças, além do desenvolvimento cognitivo. Lembrando que a moral é tudo aquilo que a gente faz quando todo mundo está vendo, né? Moral, né? Então, quando a gente vai formar a nossa moral, que a gente não tem jeito. A gente tem a moral e tem a ética, não tem jeito. A gente tem. Mesmo que eu diga assim, mas eu sou ético e não vai atentar contra a moral tal. Não, a gente tem a nossa moral e a nossa moral, né? E a criança também vai formar essa moral, né? A diferença é que quando ela começa a refletir, essa moral ela já é moldada de modo mais amplo. Então, ela não fica apenas com aquela internalização
daquilo que ela viu dentro da microsociedade dela. Ela já consegue ver o respeito às diferenças e isso vai moldando a moral dela, né? Quem ela é. Então, vai desenvolvendo. Né? Tem aqui uma parte de reflexão que eu vou dizer para finalizar, que ela é perfeita. Olha só. Um aluno bem magrinho da sua turma insiste em ofender uma aluna obesa, chamando-a de gorda baleia saco de areia. Ai, meu Deus, eu fiz isso. Eu fiz isso na infância. Infelizmente, mas queria ter o conhecimento que eu tenho hoje, mas tudo bem. A aluna chora na escola, né? Mas não expõe a situação. Isso é claramente uma situação de bullying. Você até solicitou aos pais que levassem um psicólogo para avaliação. Eles conversaram com a filha em casa e mandaram um bilhete informando que o aluno citado, né, o aluno tal em questão, estaria ofendendo constantemente sua filha. Né? Como proceder a isso sem expor ainda mais a aluna ao constrangimento? Né? Então, isso para a gente deve analisar. Por quê? Porque quando você leva essa ação, momento tal, e a aluna não ocorreu naquele momento, você não tem como expor a aluna. Não tem como expor. É necessário você capturar esses momentos, ir atrás desses momentos, justamente para refletir. Eu me lembro que em 2018 tinha uma sala no oitavo D, eu era até coordenador dessa sala lá na prefeitura, lá em Perus. E eu nunca esqueço, um dia 7 da manhã, que era a primeira aula que eu tinha lá, eu entrei, os alunos geralmente estão ainda sonados, mas tinha lá um grupinho de 3 alunos, 3 meninos, né? E mais um outro menino, né? E eles estavam chamando constantemente esse menino gordinho, né? O menino que, tava, que é obeso, né? É a palavra correta. Você não tem que ter vergonha nunca de falar as palavras corretas, né? É, disso. Eu senti que a criança, naquele momento, ela não estava gostando. E aí eu interferi. É nesse momento que você deve pegar, né? Para conversar. Esses momentos são ótimos. Por quê? Porque por mais que o menino fale lá em sua autodefesa que a brincadeira são seus amigos, eu cheguei para ele. Mas você está se divertindo com isso? Porque eu estou vendo eles rirem de você, não com você. Isso leva a uma reflexão. Isso, aí eu peguei essa ação. Mas como é que você vai fazer isso com a sala e não expor a aluno? Geralmente é conversando com o aluno mesmo, diretamente. E falar e começar a perceber essas ações dele para justamente começar a cortar. Além disso, você começa também a observar determinados alunos que ficam ao redor dele, justamente para que esses manejos não se reproduzam. Né? Então, olha, o pensamento deve ser autocorretivo e não apenas uma reflexão sobre o próprio erro. Então, você não pode chamar o aluno apenas para poder dar um sermão, porque você pode repetir, inclusive, as palavras que é falada para a aluna e ela vai se sentir mais mal ainda mais porque você está falando. Né? Então, quando o aluno continuar a repetir esse comportamento de modo inadequado, de modo proposital, não exclua eles das atividades, mas traga esse assunto para ser debatido com todo mundo. Por que isso é importante? Quem você não possui alguém que seja obeso? Por que é necessário ofender? Qual a diferença do seu corpo para o dela? É necessário, você não tem o mesmo sangue, os mesmos órgãos, as mesmas capacidades. Então, é trazer a reflexão de como a pessoa se sente, né? E ver por que isso, né, é tão importante levar em conta que a pessoa é obesa ou não, né? O que isso vai refletir numa melhora da saúde. Bom, essa foi a aula de hoje, Filosofia para a Educação. Dúvidas sobre filosofia da educação? Já vou responder do... Esse é o nome já. Cadê? Cadê a edição? Já vou responder da prova de proficiência. Dúvidas em relação à aula?
Hum? Nenhuma dúvida da aula? Então, beleza, então. Bora lá. Hum, Saindo aqui. Saindo aqui. Eu acho que é isso. Se não for, vou descobrir agora. Não. Bom, prova de proficiência, né? Eu entrei aqui numa disciplina, por exemplo, entrei na avaliação na educação. O que vocês irão fazer? Primeiro de tudo, deixa eu botar aqui para vocês verem. Olha, a Mirelle falou o seguinte: na maior preconceito que tive foi quando eu era criança, minha vizinha falou que eu era negra e o grupo Menudo jamais iria gostar de mim. É, mas no momento, hoje você ri disso, mas não é. É porque é difícil dizer, é difícil, é difícil descontextualizar isso tudo hoje, né? Naquele momento era até aceitável, né? Mas não pode ser aceitável, não pode, porque essas pequenas ações, Neide, na nossa vida, elas fazem uns estragos incríveis, incríveis mesmo. Elas são estragos devastadores dentro da nossa vida. Então, o que a gente precisa é justamente combater essas ações. Por exemplo, aqui no caso, a sua vizinha falou da questão de você ser negra, mas tem outros casos que acontecem, né, de que a pessoa não merece o céu. Eu vejo o mundo muito na escola é a questão, por incrível que pareça, da religião, né? Por quê? Porque as crianças, a gente tem por maioria na nossa sociedade pessoas cristãs. E quando a criança comenta de alguma coisa, e a criança ela é muito espontânea, ela não vê maldade mesmo na hora que ela vai falar, ela não vê conexões, como a gente vê, né? Quando ela vai falar sobre, e ela foi, por exemplo, num terreiro de Umbanda, essa criança, dentro da sala de aula, ela é estigmatizada, né? Eu nunca vou esquecer de uma aluna, que, que é minha aluna esse ano, inclusive, a Dávila, né? E a Dávila, ela falou dentro da sala de aula que. Não foi a Dávila, não. Não foi a Dávila, não. Ah, esqueci o nome dela, agora não lembro o nome dela. Mas foi uma aluna que ela falou que ela tinha ido, e todo mundo na sala de aula começou a tirar sarro dela por conta disso. E tava. Eu adoro quando essas situações eu estou no meio. E eu falei, mas qual o problema, né? Ah, porque o diabo disse assim, não, não tem. Aí eu expliquei, né? Não tem, eles não acreditam no diabo. Ah, acredita assim que também falou. Assim, pois eu estou falando que não, porque eu sou
da pior do que ela, sou do candomblé. E aí todo mundo, ó, e não tem. Então, é justamente combater isso, né? Algumas coisas elas eram aceitas antigamente porque a nossa sociedade ela era católica, né? Lembrando muito bem que nosso país era um país católico até 1988, né? Quando saiu a legislação, né, a Constituição, dizendo que o país era laico, né? Então, mesmo essas brincadeiras de macumba e tudo mais, ela já existe antes, olha. E são feitos com os católicos faziam com outras, né? Assim como eu me lembro que quando eu estava na sexta série, veio uma aluna nova, eu não sei, não lembro o nome dela, né? Ana Carolina. E ela estudou comigo e ela veio de uma colégio religioso católico, né? E chama de colégio de freiras, né? Para quê? A partir desse momento, todo mundo conhecia ela como freira, né? Não é nem feira, era freira, né? Então, ela até levava numa boa, mas só que hoje analisando, né, ver como que nós mesmos fomos maldosos, né? Então, e por que que isso acabou se repercutindo? Porque não houve nenhuma intervenção de nenhum dos meus professores, né, na sexta série, né? E isso é errado. Isso é muito errado. A gente tem que, justamente quando acontece, interferir e levar à reflexão, né? Eu me lembro também, quando era criança, tiravam muito sarro de evangélicos, né? Lá em Santos, a população tinha muito católico na época que eu estudava, era muito mais católico que a outra religião, e as pessoas chamavam todo mundo de irmã, de irmão, de modo de tirar sarro, né? De tirar sarro. E hoje eu vejo que, cara, né? Por quê, né? Então, isso é perigoso. Então, por isso que quando a gente vê esses pequenos elementos, hoje eu dou muita risada das coisas que eu passava, tudo mais. Mas eu mais me arrependo porque eu praticava bullying. Mas me arrependo, mas eu me arrependo mesmo, amargamente. Se eu pudesse encontrar os meus colegas que eu fiz bullying, nossa, até mesmo a Ana Carolina, para falar, porque nossa, era que mais zoava com ela. Enfim. Mas infelizmente, felizmente, as pessoas mudam, mas infelizmente não temos como voltar atrás e apagar. Então, por isso que a gente tem que sempre agir hoje refletindo. Por que tirar sarro disso? Né? Como tirar sarro disso? Qual a importância, a relevância disso? Levar essa reflexão. Né? E isso só é feito através de ensinar a pensar, né? Aprender a pensar e pensar no pensar. Tá bom? É, Vamos lá, deixa eu por aqui, apresentar agora. Primeiro, vamos lá. Cadê eu? Eu? Pronto. Então, o que que vocês irão fazer? Né? Tá, já sei o que eu estou apresentando. O que que vocês irão fazer? Vocês entrarão aqui nas disciplinas. Lá embaixo, vocês terão algumas disciplinas que serão elegíveis para a prova de proficiência. Como é que eu descubro isso? Né? A gente descobre aqui, ó, descendo, tem aqui, ó, geralmente em leituras, está aqui dizendo, ó, roteiro de estudos, prova de proficiência, tá? Então, vocês vão ler os roteiros de estudos para vocês realizarem, né, essa prova. Aqui tem uma prova, né, modelo de prova, vou abrir aqui para vocês. Tem um modelo de prova de como serão as perguntas, tá? Serão essas perguntas? Não necessariamente, mas são essas perguntas. Serão mais ou menos nesse mesmo nível. E aqui tem as perguntas da prova de proficiência, certo? Só que, além disso, tem um gabarito da prova, que é o que vai ajudar vocês a estudarem, a repetirem, a compararem as respostas que vocês realizaram. Ó. Então, aqui, ó, por exemplo, na questão 1, olha lá. Ao realizar esses planejamentos, os governos utilizam técnicas e métodos de planejamento para solucionar determinados problemas por meio de uma intervenção
previamente estruturada frente às distintas políticas públicas, né? O planejamento deve ser contínuo processo de reflexão, de exame de análise estratégica, pois envolve um conjunto de opções que conjugam componentes técnicos e políticos, né? Tomar decisões na seleção de alternativas e caminhos em busca dos resultados que se deseja alcançar no futuro implica um complexo processo de escolhas. E aí vem a pergunta, né? Os gestores devem levar em consideração pelo menos três aspectos articulados, interdependentes. Quais são eles, né? Essa prova aqui, por exemplo, essa primeira questão, esse conteúdo, ele já estava dentro da matéria que vocês estudaram de avaliação de educação. O que eu recomendo vocês para estudar? Peguem essa prova e respondam. Sem ver o gabarito, respondam. E depois venham aqui e compare com o gabarito. Por quê? Porque aqui com o gabarito você vai ter a alternativa correta e a explicação por que essa é a correta. Entenderam? Então vocês irão entrar disciplina por disciplina, irão entrar aqui em leituras, né? Lá embaixo, leituras vai estar lá. Roteiro de estudos, avaliação de proficiência. Tá bom? Que é aí que vocês irão realizar esses estudos, tá? Então, a prova de proficiência, ela é relativa aos conteúdos que vocês estudaram no semestre, estão estudando, e aqui já tem uma prova, uma prévia de como ela será, tá? É uma prévia apenas de como ela será. Então, não levem dizendo assim, não caiu essa pergunta na prova, né, de proficiência, tá? Não se preocupem com isso, porque não vai mesmo, tá? Pode, aliás, não vai mesmo não. Pode ser que não caia. Pode ser que a questão seja adaptada, tá? A prova ela vai ser disponibilizada lá em ela vai ser disponibilizada aqui em atividades interdisciplinares, tá? Ela está aqui, ó. Prova de proficiência. Primeira chamada, tá? No mesmo formato que vocês têm as atividades. Ela vai aparecer aqui e vocês irão realizar. Ela é uma avaliação online, tá? Então não se preocupe, tá? Por isso que ela aparece aqui, tá? Não foi bem na prova, né? Não atingi 500 pontos, né? O que eu faço? Vai ter uma recuperação dela no dia 14 do 2, 14 de dezembro, ok? Tá? Não consegui realizar a atividade, vai ter que pagar aquele valorzinho para poder realizar a prova de proficiência. Quem sabe o valor é o pessoal do polo, tá? Vocês têm que entrar em contato com eles para eles dizerem para vocês, tá bom? Então, Viviane, vocês têm que entrar em matéria por matéria, eles vão ter lá essas provas de proficiência. Por exemplo, aqui, olha, estou vendo da Laura. A Laura tem lá em avaliação para na educação. Deixa eu ver. Acho que esse aqui não. Fidu, tá acabando aqui já. Mas também você nem precisa de mim. Você tá vendo as suas coisinhas, né? Você acredita que o meu descarregou tudo bem na hora que eu Pronto. precisava mais? Aqui, ó, viu da Laura só tem avaliação na educação. Só tem Mas dois e eu tô olhem no precisando. aba de vocês para ver se Peraí. não tem outras disciplinas também, tá? Então, é isso, basicamente, tá? Então, da Laura eu vi que só tem na avaliação na educação, mas vejam em todas, tá? Mas a prova da proficiência, ela vai estar disponível lá em atividades interdisciplinares, tá? Em atividades interdisciplinares, onde vocês colocaram os estágios, tá bom? Aliás, não colocaram estágio não, colocaram a... Ai, meu Deus, como é que é o nome?
O nome. Ô, professor, Oi. deixa eu te perguntar. Então, na segunda-feira, nós vamos entrar lá na matéria interdisciplinar e daí vai estar aberto lá para fazer a prova de proficiência? Não é igual a que nós fizemos hoje? Igualzinho, exatamente. Vocês vão entrar lá nas atividades interdisciplinares, ela vai estar disponível lá, tá? Eu compartilhei um vídeo que o Pedro mandou para mim sobre a atividade, sobre a prova de proficiência. Lá vem explicando também, tá bom? Um vídeo no YouTube. Eu compartilhei, acho que na semana passada. Compartilhei na quarta-feira passada. Né? As regras de avaliação. São as regras gerais, tá? Essa prova ela vai acontecer todo o semestre, a partir desse até o final na conclusão de vocês. Tá? Ela compõe nota de vocês, e, aliás, ela ajuda a nota de vocês. Tá? Então, é muito importante que vocês atinjam pelo menos 500 pontos. Tá? Então, vejam as duas provas que tem lá. Por exemplo, da Laura, eu vi que tem duas provas e dois gabaritos. Então, façam a prova, leiam. Ele é relativo ao conteúdo que vocês estudaram na disciplina. Então, não tem muito segredo. Ela pode até ser uma certa reprodução da prova que vocês realizaram presencialmente. Realizaram da disciplina, não presencialmente, não realizaram presencialmente. Ela pode ser até mesmo uma própria reprodução, pode ter algumas perguntas lá. Mas essas questões elas vão servir para ativar as questões para vocês e até mesmo o conteúdo. Se for necessário, vocês voltem lá nos vídeos que eu fiz sobre a disciplina e vejam, né? Vejam sobre a disciplina que apareceu para vocês. Eu acredito que todas vocês devem aparecer a mesma disciplina, acredito. Não afirmo, né? Porque no meu ambiente de tutor ela já não aparece nem o da Laura. Eu tive que entrar no da Laura, que eu tenho a senha, para ver se estava lá. Porque ela não aparece para mim. Tá? Então, Lucas, boa noite. Boa noite. Então, eu acho que só são esses dois roteiros, porque veio no meu WhatsApp, eles mandaram do Polo, disponibilizando o segundo roteiro de estudo para avaliação de proficiência. Então, tá igualzinho o da Laura. Então, ótimo. Vai sair só dessa matéria, avaliação. Sim, Laura, vai ser só esse roteiro, no seu. Então, por isso que eu recomendo vocês olharem qual disciplina está. No seu, Laura, está nessa disciplina, avaliação na educação. Ok? Dúvidas? It's all, folks. It's all, folks. Tá bom? E a semana que vem a gente volta com a terceira aula de filosofia para crianças. Ok? Daqui a pouco eu estou postando o vídeo lá no YouTube para vocês. Deixa eu ver. E semana que vem, vocês já sabem, da meia-noite 1 até as 23h59, a prova de proficiência. Tá? Façam com calma. Se eu não me engano, acho que tem uma quantidade, são 30 questões, né? Acho que são 30 questões. Façam com calma, ela leva mais tempo, mas façam com calma. Bom, façam com calma. Se for necessário, veja os vídeos, veja de novo o conteúdo da disciplina, assimile melhor alguns aspectos. Ela é uma boa esse modelo de prova, porque se você errar, você volta lá no conteúdo proposto, né, que deveria, que fala sobre isso, para poder dar uma melhora, dar uma lida novamente, para poder gravar, né, dar aquela gravada, não gravar não, compreensão, né, aquela compreensão sobre aquele tema.
Bom, é isso. Até a semana que vem. E bom feriado, né? De... Ai, da República. Esse é o nome. Proclamação da República. E, né, e domingo que vem a gente tem nossa maior forma de cidadania, que é a eleição. Tá bom? Beijo a todas e até semana que vem.